Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje nós estamos com a disciplina de Geografia e eu sou a professora Josi Fernandes e hoje nós vamos trabalhar sobre os movimentos da Terra e as suas consequências. Estão preparados? Então vem comigo! Nós vamos iniciar falando sobre o movimento de rotação da Terra. Nós temos aqui, uma imagem que retrata o nosso dia, nossas 24 horas do dia. Então, tem o nascer do sol. Nós temos aqui uma imagem que retrata ao meio-dia, o cair da noite e a noite. Observem que em cada imagem nós temos um ponto A, a Terra, como base, como ponto de referência. Então, nós podemos observar que a Terra aqui gira, conforme está mostrando nessa imagem, animada, que a Terra gira de oeste para leste. Então, nós temos aqui, se nós delimitarmos aqui o meridiano de Greenwich, nós temos a nossa direita o leste e a nossa direita esquerda o oeste, o hemisfério oeste. Então, a Terra gira da esquerda para a direita, o que nos dá um movimento aparente do Sol, de que o Sol se movimenta e não a Terra. Com esse movimento, nós temos o nascer do Sol a leste, E voltamos para a imagem aqui, onde você pode observar que o dia nasce aqui no ponto A, E quando esse lugar começa a ficar voltado para o Sol, que o ilumina. Então, está nascendo o Sol. Observem que na segunda imagem, o ponto A está bem de frente com o Sol. É o ápice do Sol. É quando aqui nesse ponto A, os raios solares estão sendo em contato com a Terra diretamente, tá? Então, no ponto A é onde fica cada vez mais voltado para a Terra, para o Sol. E nós temos aqui o meio-dia. Na terceira imagem, o ponto A, uma vez que a Terra continua a girar, o ponto A continua iluminado pelo Sol, só que observem que ele fica cada vez menos voltado para o Sol, até que a noite cai. Então, durante a noite, o ponto A, o lugar A, não é iluminado pelo Sol. Então, enquanto ao lado oeste da Terra é noite, no hemisfério leste é dia, tá? Então, não esqueçam desses detalhes. Então, olha só, lá em coordenadas geográficas, nós aprendemos que foram criadas diversas faixas de meridianos. Isso, nós temos o principal meridiano, o meridiano de Greenwich, que tem como marco 0, e do meridiano de Greenwich a leste, está aqui uma imagem do meridiano, o ponto central é o marco 0 graus, está aqui, 0 graus. Então, do meridiano de Greenwich a leste, nós temos 180 graus. Do meridiano de Greenwich à esquerda, nós temos mais 180 graus, tá? Observe também que é esse movimento de rotação que vai ser referência para os fusos horários, para a criação dos fusos horários. São 24 fusos horários, porque entre cada meridiano nós temos 15 graus, tá? Então, a cada 15 graus equivale a 1 hora relógio. Então, 1 hora relógio, 2 horas relógio, 3 horas relógio. E se nós formos contar, nós temos 12 horas relógio a leste e 12 horas relógio a oeste. Bom, no fuso horário, você tem que entender que o meridiano é o marco 0, tá? Marco 0. E tudo que estiver à direita do meridiano de Greenwich, as horas aumentam.
Então, por isso, nós temos aqui mais 1, mais 2, mais 3, ou seja, mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas, mais 4 horas, até chegar no fuso horário 12, tá certo? O contrário ocorre a oeste. Tudo que estiver à esquerda do meridiano de Greenwich, também contamos as horas, só que diminuindo. Então, 1 hora a menos que o meridiano de Greenwich, 1 hora relógio. 2 horas a menos que o meridiano de Greenwich, 3 horas a menos que o meridiano de Greenwich, e assim sucessivamente até chegar no 12º meridiano, tá certo? Então, mais uma vez, o lembrete, né, o sentido de rotação da Terra do oeste para leste, o que faz com que o Sol nasça de leste para oeste. É um movimento aparente, uma vez que o Sol não se movimenta, e sim a Terra, tá certo? Então, toda vez, por exemplo, Buenos Aires estão algumas horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Ou seja, atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Tudo que estiver a leste, as horas estão adiantadas em relação ao meridiano de Greenwich. Bom, considerando o Brasil, né? E um ponto importante que eu quero voltar aqui, nessa imagem de fuso horários, vocês observam que os meridianos estão em linha reta, tá? Então, são os fusos horários teóricos, mas nós não utilizamos os fusos horários teóricos, nós utilizamos os fusos horários práticos, o que permite diminuir a diferença de horários entre regiões. Então, poderia acontecer, se utilizássemos o prático, né, o fuso horário prático, que seria o meridiano em linha reta, acontecer que na mesma cidade ou no mesmo bairro tivéssemos 2 horários diferentes. Certamente isso iria dificultar toda uma logística, vamos dizer assim, uma organização de trabalho, tá? Já no mapa do Brasil, vocês observam que os meridianos já estão em fusos horários práticos, ele não está em linha reta, tá certo? Não está em linha reta. Então, nós podemos observar que esse meridiano, se viesse em linha reta, então, o próprio aqui, ó, o estado do Ceará, só o estado do Ceará, ele iria trabalhar com 2 horários. Então, o fuso horário prático, ele vem para facilitar essa organização no horário das regiões, né, dos países. Então, como nós podemos observar no mapa anterior, né, todas as horas do nosso país, do Brasil, elas estão atrasadas com relação ao meridiano de Greenwich. Por quê? Porque o Brasil localiza-se totalmente no hemisfério oeste, né, no hemisfério que faz com que as horas diminuam em relação ao meridiano de Greenwich. Então, olha só, o fuso horário brasileiro, ele trabalha com 4 fusos horários. O primeiro fuso horário, que se encontra na menos 2 horas, né, no UTC menos 2 horas, é o horário de Fernando de Noronha, tá? Então, Fernando de Noronha tem um horário diferenciado, 1 hora a mais que, por exemplo, as regiões nordestinas, os estados nordestinos, certo? Toda essa área de verde que nós chamamos de horário de Brasília, nosso ponto de referência é o horário de Brasília, encontra-se com 1 hora a menos que Fernando de Noronha, tá? E o horário de Brasília, né, o fuso horário, a UTC, menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Ele tem 1 hora a mais que o UTC, menos 4 horas. Isso porque a oeste diminui as horas e a leste aumenta. Então, enquanto no Distrito Federal ou no Maranhão, Piauí, é meio-dia, no Pará
ou no Mato Grosso, qualquer um desses estados rosa, será 11 horas e no Acre, nesse pedacinho do Amazonas, será 10 horas. Ficou claro? Bom, agora nós vamos ver sobre o movimento de translação. Assim como o movimento de rotação trabalha, né, às 24 horas, é ela que é responsável pelo nosso dia, pelo amanhecer, pelo anoitecer, pelo entardecer. O movimento de translação, ao contrário do movimento de rotação, que ela circula em torno do próprio eixo, né, em torno dela mesma, o movimento de translação ele é um movimento ao redor do Sol, um movimento elíptico, né? Não é um movimento circular. Então, ele é achatado aqui, então não é nas extremidades, né, mais distantes, tá? Então, um momento a Terra está mais próxima do Sol e outro momento a Terra está mais distante do Sol. E demora, pessoal, exatamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. É importante ressaltar, né, o eixo perpendicular ao plano da órbita, que é esse de azul, né, que é bem retinho aqui com a Terra, bem centralizado na Terra. E nós temos o eixo de rotação, que dá uma inclinação da Terra em 23,5 graus. Já falamos sobre essa inclinação na aula anterior, tá? Esse movimento, essa inclinação, faz com que a Terra não tenha uma distribuição dos raios solares regulares, né? Não é a mesma quantidade de iluminação que no Polo Norte, não é a mesma no Polo Sul, ok? Bom, voltando a esse movimento, a Terra demora, então, tem uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 46 segundos para ela completar uma volta ao redor do Sol. Os humanos, para facilitar, né, aproximou esse movimento para 365 dias e 6 horas. Os astrônomos adaptaram para 365 dias. E é por isso que nós dizemos, né, falamos que o ano tem 365 dias, tá? Mas o que foi feito, então, com essas 6 horas, esses 5 horas, 48 minutos e 46 segundos? O que foi feito, né? Bom, os astrônomos adaptaram, né, e arredondaram esses valores, esse tempo que quando dá 365 dias do ano, nós chamamos esse ano de ano solar. Então foi adaptado e adotou-se a medida de tempo para que pudesse ser elaborado o calendário gregoriano, tá? Então, esse tempo quebrado, de 4 em 4 anos, acontece o ano bissexto. Ele é compensado no ano bissexto, onde é o ano que, né, terá 366 dias do ano, tá certo? Ótimo. Bom, continuando sobre o movimento de translação, ela também é responsável pelas estações do ano, tá? Então, a representação que vocês veem aqui está relacionada ao Brasil, ou seja, ao hemisfério sul. Porque no hemisfério norte acontece exatamente o contrário. Então, vocês podem ver nessa imagem, né, uma movimentação da Terra dando uma volta, né, ao redor do Sol, ok? Na imagem lateral aqui, você tem o equinócio de março. Esse período é referente à estação do ano outono e ela acontece de 20 de março a 21 de junho. E você pode observar que os raios solares, elas incidem na Terra de forma mais distribuída, né? Você tem quase que todos os hemisférios, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul,
recebendo raios solares de forma igualitária, tá? Então, aqui é aquele período onde, da estação, onde as árvores começam a perder mais as suas folhas, se preparando para a época das frutas, né? No próximo movimento aqui, você observa que o Polo Norte, ele já recebe uma incidência de raios solares muito maior do que o Polo Sul. Lembra da inclinação de 23 graus, 23,5 graus? É essa inclinação que permite essa diferença, tá? Então, enquanto no Polo Norte é verão, enquanto no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno. E esse período vai de 21 de junho a 23 de setembro. Aqui nós temos, o equinócio de setembro, equivale à primavera. Ela vai de 22 de setembro a 21 de dezembro. Aí você percebe também uma maior distribuição desses raios solares. É o período das flores, dos apaixonados. Nesse movimento aqui, nós identificamos o verão no hemisfério sul, tá certo? Enquanto no hemisfério sul é verão, o hemisfério norte entra no período de inverno, na mesma época, tá? Só muda a estação. E a imagem é clara que a incidência dos raios solares, você pode ver pela sombra aqui, que o hemisfério sul recebe muito uma quantidade de raios solares muito maior do que o hemisfério norte. Esse período vai de 21 de dezembro, como eu falei, a 20 de março, e equivale ao verão, que todos amam, né? Época de praias, épocas de muito calor, de menos roupas, sandálias mais leves, roupas mais leves. Então, é isso aí. Ufa! Enfim, terminamos, pessoal. O próximo conteúdo é referente à Lua, tá certo? Por hoje é só e tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.